No ar, Jornal da CUT. Notícias, Giro sindical, direitos, mundo do trabalho, política, economia, saúde. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Olá Brasil, eu sou o André Acarini. Hoje é sexta-feira, 28 de maio de 2021. No Jornal da CUT de hoje, desemprego bate recorde, sobe para 14,7% e atinge 14 milhões e 800 mil trabalhadores. Reprovação ao governo Bolsonaro bate recorde e atinge 59% dos brasileiros. Atenção concurseiros, se a PEC 32 da reforma administrativa for aprovada, adeus concurso público. Você confere a partir de agora aqui no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br. Recorde de desempregados no país. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD Móvel, trimestre de janeiro a março, divulgados na quinta-feira, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a taxa de desemprego, 14,7%, chegou a 14,7%, atingindo 14 milhões e 800 mil trabalhadores e trabalhadoras em apenas um ano. Quase 2 milhões de pessoas perderam o emprego, segundo a PNAD Móvel do IBGE. Sem uma política econômica para reaquecer a economia, gerar emprego e renda, sem investimento em infraestrutura, nem política pública efetiva que garanta a sobrevivência da população e, consequentemente, contribua para fazer o dinheiro girar, a economia girar, o governo de Bolsonaro segue registrando as maiores taxas de desemprego da história. Nem o auxílio emergencial de R$600 para desempregados informais, que poderia ajudar o país e os mais vulneráveis durante a pandemia do novo coronavírus, o governo manteve. Baixou para, em média, R$200, né? Os valores são 150, 250 e R$375. A maioria recebe R$150. A taxa de subutilização, ainda segundo a pesquisa, foi de 29,7%, atingiu 33 milhões e 200 mil brasileiros. A taxa de desalento bateu mais um recorde, foi para 25,1%. 6 milhões de pessoas. Desalentado é o trabalhador que procurou emprego durante muito tempo, não conseguiu se recolocar no mercado de trabalho e acabou desistindo. A população fora da força de trabalho é de 76 milhões e meio de brasileiros. Lembrando que o Brasil tem 211 milhões de brasileiros. O número de empregados com carteira de trabalho assinada no setor privado, excluindo trabalhadores domésticos, foi de 29,6 milhões de pessoas. Uma estabilidade frente ao trimestre anterior, mais uma queda de 10,7%. São menos 3 milhões e meio de pessoas em relação ao mesmo período de 2020. O número de empregados sem carteira assinada no setor privado, 9 milhões e 700 mil pessoas, caiu 2,9% em relação ao trimestre móvel anterior e 12,1% em relação ao mesmo período de 2020. Trabalhadores por conta própria, também número alarmante, 23 milhões e 800 mil pessoas. São as pessoas que trabalham por conta própria por não conseguir um emprego formal. É uma alta de 2,4% frente ao trimestre móvel anterior. Já a taxa de informalidade foi de 39,6% da população ocupada, ou seja, 34 milhões de trabalhadores informais no Brasil atualmente. Esses números mostram, comprovam. A reprovação do governo de Jair Bolsonaro subiu 5 pontos percentuais em relação a 2 semanas atrás e atingiu um recorde de 59%, de acordo com a pesquisa do Poder Data, realizada na semana de 24 a 26 de maio, pelo site Poder 360. É a maior taxa de rejeição a Bolsonaro desde junho de 2020, quando essa pergunta passou a ser feita a cada 15 dias. Apesar das altas taxas de desemprego, como a gente acabou de ver, a disparada da inflação, falta de vacinas e mais 400 mil vidas perdidas para a Covid-19, a gestão federal ainda segue sendo bem avaliada por 35% dos brasileiros. Só que esse número antes eram 36%, agora menos brasileiros avaliam de forma positiva o governo. Aumentou de 51% para 51% também o percentual de brasileiros que avaliam o trabalho pessoal de Bolsonaro como ruim ou péssimo, e outros 28% dizem que o presidente é bom ou ótimo. De acordo com o Poder 360, a pesquisa foi a primeira realizada com a CPI da Covid, que apura ações e omissões de Bolsonaro no combate à pandemia.
funcionando já de maneira plena, sobretudo depois dos depoimentos dos ex-ministros da Saúde. Com a CPI, então, a pesquisa essa é a primeira feita com a CPI em funcionamento. Essa pesquisa do Poder 360 foi realizada entre os dias 24 e 26 de maio pelo Poder Data, a divisão de estudos estatísticos do Poder 360. A divulgação do levantamento é feita em parceria editorial com o Grupo Bandeirantes. Foram 2.500 entrevistas em 462 municípios nas 27 unidades da federação. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou menos. Mundo do Trabalho. Elaborada e defendida pelo governo de Bolsonaro com o velho, mentiroso argumento de que é uma medida que vai modernizar e reduzir os gastos públicos, a PEC número 32 da reforma administrativa é, na verdade, uma tentativa de destruição do serviço público, tão essencial para a maioria da população, em especial em áreas como saúde e educação. É também um tiro no pé de todos os brasileiros e brasileiras que estão estudando arduamente para passar em algum concurso público. São chamados concurseiros que tentam por anos a fio passar nas provas. A nossa repórter Roseli Rocha conversou com o coordenador-geral do Sindicato dos Servidores Públicos Federais do Estado de Pernambuco, o SINDCEP Pernambuco, o José Carlos Oliveira, sobre esse assunto. Vamos ver o que ele tem para falar. A primeira questão que é verdade. Se aprovada a PEC 32, as pessoas não recorrerão mais ao ingresso no serviço público, porque não vai ter concurso público. Concurso público vai ser para uma minoria de servidores ínfimas a ser definido pelo tamanho de estado de conveniência do governo de plantão. Então não vai haver mais essa possibilidade do trabalhador, da trabalhadora, da sociedade brasileira se preparar para um concurso público para ser servidor público ou trabalhador público, que é gestor e executor de política de desenvolvimento social para o governo, dentro de um regimento e dentro de uma estrutura organizada de cargos, carreiras e funções. Isso vai ser destruído porque não vai haver mais ingresso no serviço público. O que vai acontecer são as pessoas serem indicadas ou fazerem trabalho temporário em instituições privadas que irão substituir o serviço público mediante, logicamente, ao pagamento por esse serviço de quem vai poder pagar. Bom, e além disso, o governo, com a proposta de reforma administrativa, vai propor vínculos sem estabilidade, com acesso à carreira sem concurso e com aumento de peso nas indicações políticas. Isso traz problema, como se vê no setor privado, É um problema que chama-se rotatividade. Se você vai ter uma gama de trabalhadores trabalhando com contrato por prazo determinado, imagine como se dará essa relação desse trabalhador com o Estado brasileiro, que na hora que não for conveniente, ele troca João por Manuel e Maria por Luzia, porque é assim de interesse do governo de plantão, que apoia as suas políticas nefastas, além de que a possibilidade de ingresso no serviço público vai ser ínfima, porque não vai haver concurso. Uma outra análise que o José Carlos Oliveira faz é sobre os cargos de liderança e assessoramento que vão ser criados com a PEC 32. Poderão ser destinados esses cargos de liderança e assessoramento, que serão criados e nomeados ao bel prazer do governo de plantão, eles poderão ser destinados às atribuições técnicas no âmbito da administração pública. Vejam só, os servidores, quando vão fazer concurso público, eles vão para uma área eles fazem concurso de acordo com sua área específica de conhecimento. São servidores que prestam concurso e eles possuem grande qualificação para passarem por esse processo. Além disso, eles são treinados depois de serviço para adquirir a possibilidade de prestar um bom serviço. Isso vai ser substituído por pessoas com cargo de assessoramento direto em liderança, assessoramento de liderança, que é indicação de governo de plantão. Então, portanto, essa proposta de reforma administrativa é, de fato, a destruição do Estado brasileiro no que tange a prestação do serviço social a toda a sua população. A gente ouviu o José Carlos Oliveira, que é coordenador-geral do Sindicato dos Servidores Públicos Federais do Estado de Pernambuco. Manchetes de jornais falando de concursos públicos que oferecem milhares de vagas, como a publicada recentemente pelo UOL, falando de mais de 17 mil vagas em todas as regiões do país, vão ser cada vez mais raras, porque vai valer mais a indicação política no serviço público do que a qualificação profissional. O fato de o trabalhador ter estudado durante anos
para passar no concurso público, por exemplo, não vai valer de nada, né? O Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Acesse cut.org.br, nas redes sociais CUT Brasil, no Facebook, no YouTube, também no Instagram e no Twitter. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima edição.